Sejam magicamente bem-vindos a este mergulho de cura. Aqui quebramos o gelo e deixamos as máscaras para trás. Esta é uma viagem à essência, através de histórias de revoluções interiores. Um espaço de rendição, de expressão, de vulnerabilidade e libertação, onde nos focamos na expressão de alma, na transformação humana, na masculinidade consciente e nas viagens pelo mundo interior e exterior que conduzem a constantes renascimentos. Eu sou a Joana Patrício, da Blue Dreamer, e vou ser a tua guia nesta fusão entre luz e sombra, onde as vozes autênticas dos homens são ouvidas. Hoje temos connosco um homem que é tantas coisas, é um ser humano que realmente tem vindo a explorar o seu potencial nesta jornada de autodescoberta e a colocá-lo em prática. É o criador do projeto Simplesmente, está à frente da Quinta de São José dos Montes, um espaço assim com uma energia que é assim mega especial. Ele é psicólogo transpessoal, autor, facilitador de práticas com respiração biodinâmica, holotrópica, trance dance, firewalk, tamascal, entre vários outros métodos que propiciam a cura humana. Aos meus olhos, perante aquilo que é o meu sentir, ele é sem dúvida uma alma anciã em missão. Hoje trago-vos o Rui Chabok Bizarro. Olá, Rui. Olá, Joana. Bem-vindo a este mergulho. Muito obrigado. É um prazer estar aqui também e tendo aceito aqui o convite, foi mesmo um enorme prazer poder aceitá-lo e embarcar aqui contigo então neste navio. Eu queria começar por me dizeres um bocadinho o que é que significa para ti o sagrado, aquilo que é sagrado. Bom, então, o que é o sagrado? Isso é uma questão, logo assim, uma primeira questão bem profunda. Temos que fazer aqui uma diferença entre o sagrado e o profano. Há um autor que eu gosto particularmente, que é um clássico aqui nesta área, que é o Mircea Eliade, que nos fala muito sobre essa diferenciação entre o sagrado e o profano. E, no fundo, no meu ponto de vista, e que vai, claro, muito de encontro também àquilo que este autor diz, nós podemos viver de uma forma profana, de uma forma sagrada. Nós às vezes associamos apenas o sagrado a alguns momentos, a alguns espaços, até por exemplo locais que sejam de poder, que sejam locais sagrados, ou alguns momentos, ou algumas cerimónias, ou alguns rituais que sejam de facto sagradas, e isso é verdade, mas nós também, no meu entender, nós podemos criar essa sacralidade em todo o momento da nossa vida. Tem tudo a ver com a nossa forma de estar, com a nossa atitude, com a nossa intenção, e é isso que faz criar o sagrado na vida das pessoas. Então, nesse sentido, eu também o tento criar, claro que há momentos para tudo, mas tento que a minha vida seja sagrada e que seja realmente que tenha toda essa intenção do sagrado, que é um sentido, no fundo, para mim, mais profundo da vida, que é um sentido mais espiritual da vida, e tudo isso para mim é o sagrado. O profano tem um pouco mais a ver com a nossa forma mais ordinária, mais regular de estar na vida, às vezes não muito consciente, às vezes não muito percepcionarmos com tanta profundidade a vida, e é isso que são os momentos mais profanos. Mas claro que mesmo, por exemplo, com as tarefas mais cotidianas, nós de facto também podemos viver e devemos viver com essa sacralidade, e é um pouco isso, o sagrado para mim. Eu sinto que há conceitos que às vezes se vão misturando e então acabam por não ser percebidos da forma que é o seu conceito na realidade, não é? E sinto muito também o sagrado nas pequenas coisas, nos detalhezinhos, porque às vezes é mesmo o nós termos atenção aos pequenininhos detalhes de, às vezes, uma migalha ou um brilhozinho especial, que são quase como a magia das coisas que nós parece que deixamos de ver, de dar atenção a. E é nesses pormenores que também
pelo menos na minha visão, que também encontramos isto que é o sagrado. Que o sagrado às vezes não tem de ser algo gigante e monumental, pode estar nos pequeninos detalhes. É muito também este que é o meu sentir. E de alguma forma eu sinto que ao começarmos a ver estes detalhezinhos, ao relembrarmos que é neles que também reside esta magia inerente das coisas, que nos faz ver as coisas também de outra forma, de outra perspectiva, que nós no fundo regressamos a casa. É isso mesmo, Joana, sim. Concordo mesmo com a tua visão e no fundo, com outras palavras, assim o disseste, aquilo que eu também o sinto, aquilo que eu também vejo em relação ao sagrado, que é mesmo isso, nós nas nossas experiências cotidianas, no nosso dia-a-dia, nós podemos e devemos viver a vida de uma forma sagrada, que tem a ver com o respeito que nós damos às coisas, com a consciência, com a forma intencional, com a forma consciente que nós lidamos com as coisas mais corriqueiras da nossa vida, como, por exemplo, o dar de comer à minha filha pode ser um ato sagrado, em vez de ser um ato só banalizado, ou quando estamos completamente distraídos com a nossa consciência num ponto futuro, ou numa preocupação, alguma coisa do passado. No fundo também tem a ver com a consciência. Eu ligo muito o sagrado à nossa forma de estar conscientes da vida, e é um pouco isso realmente. Nós podemos criar, como tu disseste, e muito bem, criar essa magia, todos os detalhes da nossa vida, e conseguimos de facto com isso, ao vivermos dessa forma mais sagrada, conseguimos de facto, a meu ver, sermos mais felizes, porque somos mais conscientes das coisas e isso cria-nos uma pura felicidade. Ok, não quer dizer que isto seja uma panaceia para o ser humano, mas de facto aproximar-nos deste sentido sagrado é aproximar-nos de uma atitude mais consciente, e é também aproximar-nos de uma maior felicidade dentro de cada um de nós. E é assim que vejo também a sacralidade na vida. Exato, é aquela felicidade que vem mesmo dos pormenores e que acaba por vir de dentro de nós, de dentro para fora, em vez de ser o exterior a gerar esta felicidade. E deixa de haver esta necessidade que foi criada de irmos buscar a felicidade ao exterior, não é? Uhum. Quase tudo à nossa volta nos faz ver que o que nós procuramos está fora, mas no fundo está dentro. É inteiramente verdade isso, Joana, concordo mesmo, porque nós temos esta tendência e foram-nos criando, no fundo, ao longo de todos estes séculos, de que nós precisamos daquilo que está no exterior, e de facto cria-nos conforto aquilo que está no exterior, dá-nos alguns momentos de prazer, é inevitável isso, mas nós devemos cada vez mais procurar tudo isso dentro de nós, porque nós temos aqui, isto não é uma clichê dizer-se, mas nós temos de facto a felicidade dentro de nós, e devemos saber procurar cada vez mais toda essa felicidade aqui, porque se estamos apenas dependentes do exterior, vai-nos ser complicado nós mantermos esta felicidade. Eu diria, antes, que se tivermos apenas projetados no exterior e dependentes disso, vamos ter momentos de prazer, e o prazer é mais efêmero, é mais transitório, e a meu ver a felicidade é algo que é uma emoção ou diria um sentimento que prevalece ao longo do tempo, que exige esforço da nossa parte, claro, mas quando encontramos isso dentro de nós, vamos estar mais próximos da felicidade do que propriamente do prazer transitório. E como é que tu começaste a ver este sagrado que há na vida e este sagrado que também há em ti? Uhum. Eu posso falar um pouco também da minha história pessoal, e eu julgo que tudo começou, sempre fui um rapaz, um jovem com os seus hábitos normais como todos os outros, e cheguei aos 17 anos, tive um período de grande transformação pessoal, de uma grande crise existencial, que me foi muito marcante, e eu acho que foi a partir daí o grande divisor de águas da minha vida, e devo a um amigo que estava a estudar filosofia na altura e que me sugeriu seriamente a ler um livro de um filósofo alemão, que é o Friedrich Nietzsche. O livro Assim Falava Zaratustra, que é um livro bem pesado, bem duro, bem difícil de se ler, muito metafórico, simbólico. Eu li-o várias vezes e consegui ter diferentes visões e perspectivas dele. Mas nessa altura eu julgo que esse livro fez mesmo uma inteira diferença na minha vida, e comecei a percepcionar a vida de uma forma
No fundo, fez-me pensar sobre a vida, sobre os mais variados temas, da vida, tudo o que está à nossa volta, da sociedade, da justiça, da política, da religião, tudo isso. Foi um verdadeiro marco na minha vida e acho que a partir daí, todas estas transformações foram de facto acontecendo. Foi uma grande crise existencial que tive e que me sinto muito feliz por ter tido, porque a qualquer momento eu acho que o ser humano que vive atualmente tem este tipo de crise e às vezes podem ser mais cedo ou mais tarde e são importantes, realmente são dolorosas também estas crises, são transformadoras, mas são muito importantes porque nos fazem crescer muito. A partir daí, eu estava na altura a enverdar por um curso até de gestão de empresas, a entrar para o primeiro ano da licenciatura e mais um conjunto de fatores também fez-me mudar para a área da psicologia. E que de facto encontrei muito mais identificado com esta área da psicologia, das ciências humanas, das profundezas no fundo, do que na área da gestão empresarial. E a partir daí fui explorando também com muitas outras áreas, fora da vida académica também, fora estritamente da área da psicologia, e fez-me descobrir realmente muitas outras áreas que no fundo hoje percebo que estão todas interligadas. Na altura pareciam pontos muito diferentes. Hoje em dia consigo fazer uma interligação de todas estas áreas que eu fui explorando, desde as áreas da respiração holotrópica, que depois falaremos mais um pouco, as áreas da dança, através do ritual trance dance, as práticas de xamanismo, que no fundo são áreas, lá está, diferentes da psicologia, mas estão totalmente interligadas com a psicologia também. No fundo, para mim, são um complemento ao meu trabalho como psicólogo. Também as práticas de meditação, todas estas práticas que visam ultrapassar-nos a nós próprios, todas as viagens que fui fazendo, que foram já algumas viagens que tive a oportunidade de eu fazer, tudo isso trouxe-me aquilo que eu sou atualmente. Então, é um pouco isso, e de uma forma resumida, é um pouco isso que eu fui vivendo até agora. Eu sinto que às vezes é quase como que estas crises existenciais fossem mesmo uma forma de combater esta identificação que nós criamos com a mente, desidentificação com as nossas raízes, com aquilo que é o meio natural, enquanto nós, seres humanos e seres vivos, enquanto pensadores, não é? Nos identificamos demasiado com isso que é a mente, ou pelo menos eu achava que era a mente. Até que comecei a perceber que o meu corpo não é só um veículo, não é? É também parte de mim, uma das partes de mim, que faz tão parte de mim como a mente, não é? E então eu sinto que estas crises existenciais ajudam muito a nós percebermos que somos muito mais do que a mente. Que a mente é uma pequena parte, só que nos deixamos de alguma forma controlar por ela, não é? E como é que foi para ti este salto deste estudo da psicologia para depois todas as outras áreas? Como é que elas foram surgindo e de que forma é que elas realmente complementam aquilo que foi o início através desta crise existencial, deste questionamento que se associou depois à psicologia? Sim, sem dúvida. A nossa mente cria-nos, é muito importante, crescemos imenso, permite criar imensas coisas na vida, mas também nos bloqueia em muitos aspectos. E eu também acrescentaria, se calhar, a todo esse processo, a nossa educação, ou o processo de culturalização também, por vezes é um pouco bloqueador também. Nós sofremos sempre influência, logicamente, da educação que tivemos da nossa família, do meio onde estivemos inseridos, da nossa escola, das instituições religiosas, neste caso da Igreja Católica. Todos esses aspectos vão nos condicionar um pouco. Eles são importantes porque nos formam, mas, ao mesmo tempo, a um determinado momento da vida, quando nos comprometemos a querer nos encontrar verdadeiramente e seguir a nossa natureza interior, nós temos que fazer tem que haver um salto realmente, quase um salto quântico em relação a todo esse processo da cultura e da educação que nós fomos tendo e que por vezes não é fácil, como eu disse há pouco, não só em termos pessoais, mas em termos também sociais, familiares, temos que combater muitas coisas e inicialmente, até por sermos também mais jovens, é mais difícil de nos entender, é mais difícil de termos credibilidade, mas é importante dar-se esse salto e
citava mais uma vez este meu autor, filósofo, mestre que me ajudou muito, Nietzsche, em que diz que o ser humano por vezes vai passando, nem sempre, mas por vezes vai passando. Então, a primeira fase é quando o ser humano é ainda um camelo, simbolicamente um camelo. Ele carrega todo o fardo da cultura, suas costas, e no fundo tem tudo a ver com isto que eu estava aqui a explicar, todo este processo de culturalização, dos valores que nós vamos carregando, que nos vão de facto ensinando, e nós carregamos como um camelo tudo isso. E depois há uma segunda metamorfose, que é quando o camelo se transforma em leão, e quando consegue dar um grito e começa a ter alguma rebeldia e a revoltar-se contra as coisas, ou seja, começa a pôr de lado todo esse fardo que o camelo carrega, então começa-se a libertar nesse sentido, então transforma-se no leão, mas ele só consegue de facto ser um ser totalitário se integrar e se chegar à terceira metamorfose, que é novamente o simbolismo da criança, que é integrar novamente a criança dentro dele, porque o leão também é demasiado revoltado e até às vezes perigoso, então tem que ter a criança para poder ter a inocência, para poder cultivar também o amor, esse espírito também livre. Então acho que estas três metamorfoses de Nietzsche, do camelo, do leão e da criança, é um pouco isto que nós estamos a falar e que vai de encontro a estas crises existenciais que nós às vezes temos. Por vezes ficamos apenas na questão do camelo, na nossa vida, outras vezes conseguimos nos transformar em leão, mas também não é suficiente, então é importante que haja este amor também, esta inocência da parte da criança para sermos mais totalitários. Continuando também a responder-te à questão que fizeste, como é que estas outras áreas têm sido um complemento para a psicologia? Sim, a psicologia académica foi extremamente importante eu ter passado pela licenciatura, pelo mestrado, e foi inclusivamente antes do Tratado de Bolonha, portanto eu fiz depois dos 5 anos de licenciatura, ainda fiz mais 2 anos de mestrado, aprendi de facto muito, mas também a vida académica também é demasiado castradora, bloqueadora, deu-me a possibilidade de aprender a fazer uma tese de mestrado, por exemplo, ter essa capacidade mais de pesquisador e de investigador, o que foi muito útil, mas temos que nos restringir demasiado, a ciência também obriga-nos a restringir demasiado, então foi um pouco essa castração da vida académica que me fez buscar, fora dela, algo mais, porque sentia que não podia ficar apenas pelos conhecimentos que ia adquirindo na vida académica, na vida universitária. E como sou um autodidata e um explorador mesmo por natureza, fui tendo essa possibilidade e eu descobri, por exemplo, esta área da respiração holotrópica, que no fundo tem a ver com uma nova perspectiva da psicologia, que é a psicologia transpessoal. Descobri através de mim mesmo, eu 18, 19 anos, estava a ler livros do Grof e tive a oportunidade, eu julgo que tinha na altura 19 ou 20 anos, quando o Stan Grof, este psiquiatra, veio a primeira vez a Portugal, a primeira e única vez que veio a Portugal. Foi organizado um mega congresso da Psicologia da Universidade de Lisboa e convidaram, entre vários cientistas, como o Amit Goswami, que é um físico quântico, o Rupert Sheldrake, um biólogo, o Stanislav Grof, que iam fazer os seus discursos, mas também iam organizar alguns workshops, algumas vivências práticas, e a respiração holotrópica estava lá no meio, e eu de imediato inscrevi-me neste workshop de respiração, que me foi extremamente valioso, extremamente importante. Já tinha lido bastante sobre isso. E eu já conhecia o Grof através dos livros, portanto foi de imediato uma decisão de fazer esta vivência da respiração holotrópica, que já intuía que devia ser algo de fascinante, extraordinário. E assim foi, eu com 20 anos, portanto há 23 anos fiz esta primeira viagem da respiração holotrópica, que foi a minha maior viagem, posso eu dizer, até agora, talvez, de todas estas explorações que eu vou fazendo através da consciência, foi realmente um marco na minha vida, fazer esta primeira sessão de respiração holotrópica. Eu estive depois disto, tive vários anos para fazer a formação, mas sabia dentro de mim que eu iria fazer e iria trabalhar com esta área mais cedo ou mais tarde, quando se proporcionasse, mas tinha a certeza que era isto que eu queria fazer. Inclusivamente, acho que foi até
foi a grande motivação para eu conseguir acabar a minha licenciatura e o meu mestrado académico para poder depois me especializar nesta área do transpessoal, que de facto me senti inteiramente identificado. Tu fizeste a tua tese de mestrado sobre o quê? Foi na área da psicologia, dentro da área da psicologia da saúde. Eu, na altura, tinha uma orientadora, a professora Ruth Menezes, que ainda está a lecionar, uma professora doutorada, que tem uma grande abertura e, de facto, possibilitou-me e abriu-me aqui bastantes caminhos. Eu, na altura, estava a acabar o meu mestrado e estava a querer fazer a minha primeira viagem à Índia. E então quis juntar as coisas, quis juntar as práticas no fundo da meditação com a psicologia, e então, com esta abertura também da minha supervisora, fiz um estudo sobre, no fundo, os benefícios que a meditação tem para o ser humano, através de vários contactos que fui tendo em ashrams na Índia, em várias comunidades, escolas de yoga, de meditação. Fui fazendo o meu estudo enquanto estive na Índia, os questionários, entrevistas, etc. E de facto, claro, os resultados são aquilo que eu também esperava de alguma forma, e em termos muito generalizados, não é? De facto, a meditação tem um impacto bem positivo para a nossa qualidade de vida. Então esse foi o tema do meu mestrado. Eu não sei porque eu tenho sempre esta curiosidade de perguntar às pessoas o que é que foi a tese de mestrado. E interessa-me imenso perceber, ok, o que é que, dado que a tese de mestrado é algo assim mais específico, não é? Tem que ter assim um tópico específico. O que é que cada pessoa escolhe nessa especificidade para investigar, não é? É muito interessante ver a diversidade de tópicos e de interesses perante as diferentes áreas. Mas eu também gostava só de fazer aqui um parênteses, que é, eu tive esta sorte, de facto, de conseguir fazer, de explorar este tópico que me interessava bastante, mas nem sempre é assim, porque nem sempre existe abertura por parte dos orientadores nas universidades. Às vezes temos que escolher, enfim, um tema que não nos motiva muito e que também acaba por ser extremamente aborrecido a todos os níveis, e nem sempre há esta possibilidade de escolhermos de facto aquilo que tem a ver connosco e com um grande interesse. Muitas vezes tem, mas muitas outras vezes não tem também. Também sou um privilegiado nesse sentido. Mas a sorte faz, portanto. Também. Foi também resultado daquilo que foi o teu trabalho interno até esse momento, não é? Então, eu gosto muito de histórias, eu adoro histórias mesmo, daí este podcast também surgir um bocadinho com base nisso, não é? E adorei ouvir a história que contaste destes 3 tipos de metamorfoses que eu desconhecia e que realmente me faz todo o sentido, porque há muito assim o conceito da metamorfose, não é? Mas eu sinto, não só na minha vida, mas como na vida das pessoas à minha volta, que parece que há um constante renascimento, há uma constante morte e nascimento de... Parece que somos cebolas, que cada layer, cada camada que vamos descascando é uma morte e é um renascimento, tendo em conta que são muitas camadas e que a nossa essência, no fundo, está ali no meio. E então é este processo todo de descascar também esta cebola, todas estas camadas, de certa forma, filtros que nós tomamos como nossos e que, no fundo, pronto, com os quais nós nos identificamos, mas que não fazem parte daquilo que nós somos, ou não totalmente daquilo que nós somos. E ao irmos descascando, vamos chegando mais perto daquilo que nós somos na realidade. Também nesta junção aqui com a criança, com a nossa criança. E sentes que esta passagem ou a ligação, interconexão da psicologia com outras áreas que te fizeram ainda mais sentido, um sentido mais profundo, sentes que foi de alguma forma também um desses renascimentos? Sem dúvida nenhuma. Foi um renascimento, portanto, uma morte, renascimento, uma morte do ego, que se fala muito simbolicamente que nós morremos para renascer, e muitas vezes é essa morte do ego, deixar algumas camadas, como tu disseste, algumas coisas que não nos interessam. Elas são importantes até um determinado ponto da nossa vida. A formação da nossa personalidade, por exemplo, é importante que uma criança consiga ter personalidade e que consiga ter o seu desejo disto e daquilo, de conseguir concretizar, fazer, mas a um determinado ponto, toda essa personalidade que foi criada, ela também deve começar a ser
transformada e tem a ver com estas pequenas mortes do ego que nós de facto vamos fazendo, e a respiração holotrópica deu-me precisamente isso, foi mesmo um renascer na minha vida, por isso é que é realmente um método altamente transformador, porque é uma viagem tão profunda ao nosso ser que nos mostra, nos revela mesmo aquilo que tem a ver com a nossa natureza, que muitas vezes nós andamos à procura durante anos e anos, com muitas coisas, muitas terapias na nossa vida, etc. Pelo menos este método, para mim e para muita gente, é uma viagem tão profunda que nos revela mesmo aquilo que tem a ver connosco. E a holotrópica, de facto, mostrou-me mesmo que foi-me mostrando o meu caminho, não só nessa experiência, mas outras experiências que fui fazendo, outros mergulhos que fui fazendo dentro de mim, fui, de facto, me descascando, como tu disseste muito bem, até ir chegando cada vez mais à minha essência. E isto nunca para. Eu não me descobri agora, já está. Não, isto é sempre um processo e a vida é sempre assim. O problema é quando achamos que já descobrimos tudo. Não é verdade. Nós estamos sempre num processo de autodescoberta, e cada vez que conhecemos mais da vida e conhecemos mais de nós próprios, de facto conhecemos, ou parece que sabemos menos. Sabemos mais, mas ao mesmo tempo sabemos menos, porque parece que a nossa humildade também vai crescendo e de facto sentimos-nos grandes, mas também pequeninos ao mesmo tempo. Parece tudo um pouco contraditório. Não sei se me estou a fazer entender e a responder à tua questão também. Sim. É tudo quase como se fosse assim uma bola em que há montes de conexões, uma complexidade que afinal é uma complexidade simples. É uma complexidade na simplicidade. Sim. É um enigma, no fundo, e então é mesmo esta jornada que estamos aqui, que eu às vezes sinto que é muito este aprender, não é? E este constante aprender, daí a constante exploração, investigação. Claro que nem todos nós sentimos mesmo este drive para explorar e para saber e para perceber. Daí também surgir este abrandamento, este conformismo com aquilo que está tudo bem, mas no fundo não está. Mas vou-me deixar por aqui. Queria te perguntar também como é que tu descreverias a psicologia transpessoal? Então, psicologia transpessoal, como o nome indica, transpessoal, está para além da própria pessoa, está para além da própria personalidade. Eu diria, em termos muito generalizados, que a psicologia transpessoal começou a incluir, a perceber a dimensão espiritual do ser humano e começou a incluí-la na psicologia. Na psicologia começou-se por descrever o comportamento, portanto daí a perspectiva do behaviorismo, do comportamentalismo. Apenas se observava o comportamento das pessoas e daí deduziam-se os mecanismos psicológicos. Começou-se a perceber depois as emoções, começou-se a ir depois mais fundo através da psicanálise de Freud, que foi uma grande descoberta, mas que também se percebeu que há muitas limitações. O Jung depois conseguiu aprofundar ainda mais com a psicologia analítica, através da descoberta também do inconsciente coletivo, dos arquétipos, etc. Depois chegou-se à questão da psicologia humanista, de que o todo é maior do que a soma das partes. Começou-se a ter uma perspectiva cada vez mais global e até que se chegou a este momento da psicologia transpessoal, em que se percebe que, no fundo, a parte contém o todo, ou seja, o ser humano, por si, também é um holograma, também contém todo o universo dentro de si. Lembra sempre aquela máxima de Sócrates, que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, porque nós somos um holograma, somos uma representação de tudo. E a psicologia transpessoal vem-nos mostrar isso, que tudo o que existe, toda esta parte, o ser humano é uma parte, mas também contém o todo dentro de si. Então chegou-se de facto à dimensão espiritual, à dimensão que está para além da própria personalidade. De facto foi um rasgar de fronteiras esta perspectiva transpessoal,
ultrapassou mesmo muitas fronteiras e ainda tem muitas resistências. Ela não é totalmente ainda aceite pela comunidade científica atualmente, em 2020, mas há muita investigação que tem sido feita e começa a dar os seus sinais, cada vez mais compreendida, mas como todas as perspectivas também, hoje em dia toda a gente percebe, aceita a psicanálise de Freud, mas durante muitas décadas foi inteiramente incompreendido Freud, que foi um dos primeiros, por exemplo, a criar a hipnose, então era considerado um místico, era considerado algo sem fundamento, porque não era compreendido. Depois foi-se compreendendo e é o que se passa atualmente com a psicologia transpessoal, ainda não se compreende muito bem, mas está a começar-se a dar cada vez mais passos nesse sentido. Então, no fundo, é incluir a dimensão espiritual dentro do ser humano. A minha tese de investigação de mestrado não deixa de ter esta componente transpessoal. No fundo, é pegar numa prática de meditação, que é uma prática espiritual, que tem as suas origens no Oriente, e no fundo é estudar através do método científico, estudar isso e perceber as vantagens que isso tem para nós. Portanto, a psicologia transpessoal está aberta a explorar todas estas áreas da espiritualidade, como a meditação, como o yoga, como as práticas do xamanismo. Vai buscar, no fundo, estas tradições orientais e não só orientais, também aqui do xamanismo, dos celtas, etc. E vai estudar através do método científico, do rigor científico que existe. E o que é que dirias que de alguma forma falta ou são as lacunas da psicologia mais clínica e como é que a psicologia transpessoal vem colmatar e acrescentar a cura? É claro que, primeiro eu digo assim, existem estas perspectivas que te fui falando da psicologia, que tem a ver com a história da psicologia, mas não quer dizer que a transpessoal seja mais importante que, por exemplo, a primeira perspectiva que foi a do comportamentalismo. Eu diria antes que, dependendo de cada caso clínico, cada paciente, deve haver mais intervenção de umas áreas do que de outras. Mas, a meu ver, em termos gerais, o que acontece à psicologia, e sabemos que não é só na psicologia, mas noutras disciplinas, mas estamos agora focados aqui na psicologia, que é a questão que vem de Descartes, da dúvida cartesiana, do penso logo existo. Esta máxima de penso logo existo fez com que houvesse uma divisão, uma separação das coisas e que se desse apenas uma importância ao pensamento em prol de outras áreas. Aquilo que tu falaste há bocado da nossa questão mental, nós só darmos valor à nossa mente, etc., tem a ver também com isso. Nós percebemos que, através da psicologia transpessoal, que existem outras dimensões tão importantes ou mais importantes até que o próprio pensamento, ok? A dimensão do nosso corpo foi valorizada cada vez mais, tem sido valorizada na psicologia, a dimensão espiritual, a dimensão emocional, etc. E o que esta orientação transpessoal tem-nos dado é que estamos a conseguir ver o ser humano de uma forma mais global, mais holística, enquanto que nas outras perspectivas temos sempre uma visão um bocadinho mais fragmentada, que divide o ser humano, só vê o ser humano como os seus pensamentos, só vê o ser humano como os seus comportamentos ou as suas emoções. Então, esta perspectiva, de facto, é uma perspectiva holística e tu conheces com certeza estas ciências holísticas que cada vez se falam mais. Tem a ver com o holos, vem do grego, significa totalidade. Então, de facto, é uma perspectiva da psicologia que vê o ser humano da sua forma holística, da sua forma global, consegue ver a importância dele do meio onde ele está inserido, do seu ambiente social, do seu ambiente até inclusivamente ecológico, até dentro do próprio transpessoal se percebe a questão ecológica em si também, o quão importante é vivermos num espaço menos poluído, etc. Portanto, é mesmo uma visão muito global do ser humano e acho que é essa a grande diferenciação que se consegue fazer da psicologia transpessoal. Portanto, o incluir a espiritualidade, o incluir o meio onde o ser humano está inserido e vê-lo de uma forma, de facto, holística. Não é apenas uma parte, não é apenas algo que está ali desintegrado do todo. Não, ele faz parte mesmo do todo. Nós não conseguimos quase como vermos, por exemplo, o oceano, uma gota do oceano, é quase que ridículo ela querer se diferenciar de todo o oceano, porque não é possível. Nós é que achamos que aquela gota tem de facto aquelas características, mas de facto ela faz parte do oceano inteiro e é isto que esta psicologia transpessoal também nos mostra, é que nós fazemos parte do universo e do cosmos.
E no resto do oceano ela também vê o seu próprio reflexo. Sim, exatamente, e está de facto fundida num todo, porque se diferencia, ela com o tempo também ela vai secar, portanto ela vai deixar de existir provavelmente, então é quando ela está integrada, imergida num todo, que ela vai se realizar, vai se sentir verdadeiramente viva. E é isso que às vezes acontece com o ser humano, pela nossa vida que nós vamos tendo, estilos de vida, etc. Estamos tão distantes da nossa natureza, do nosso interior, que nos secamos de nós próprios e fugimos de nós próprios e depois sentimos muito mal com tudo isso, criamos ansiedades, sentimos muitas vezes desesperados. Todos estes problemas psicológicos que existem têm muito a ver com o facto de nos sentirmos fragmentados e divididos do meio onde estamos inseridos e divididos de nós próprios, porque nós fazemos uma diferença entre o nós próprios e os outros, a nossa natureza interior e os outros, e quando temos que dar voz realmente àquilo que somos para nos conseguirmos fundir num todo. É um desafio, sim, muito grande, mas acho que é importante para o caminho da realização do ser humano. Como se fosse um processo também de transmutação, também de próprio aumento de consciência, não é? Como é que tu descreverias o que é isto do aumento de consciência? De ganharmos mais percepção sobre aquilo que somos e que está à nossa volta? Consciência é nós termos a capacidade de estarmos cientes, termos conhecimento, então termos presente aquilo que existe dentro de nós. E de facto, atualmente, eu diria mesmo que em termos talvez sociais, há sempre muitas crises sociais, como o ser humano também tem crises existenciais, crises, como eu há bocado falei na minha, existe também em termos sociológicos, também existem crises. Os anos 60, o movimento dos hippies foi uma das grandes crises, se calhar uma das últimas grandes crises que o ser humano, que a sociedade teve, foi altamente transformador e que também foi extremamente importante. Foi uma grande transmutação, uma grande transformação dos valores que existem a partir daí. E eu vejo essa ligação desde os anos 60 até hoje e se calhar até estamos atualmente quase que a retomar outra vez aqui um novo movimento hippie, claro que com bastantes diferenças, mas está novamente a ser retomado esse movimento e essa grande transformação. E acho que é esta vontade que o ser humano tem intrínseca de mudar as coisas, deixar de ser conformista, deixar de apenas seguir aquilo que existe no exterior, que acho que é isso que tem vindo a criar esta maior expansão da consciência, para além de existirem mesmo muitos métodos que nos permitem aumentar a nossa consciência, expandir a nossa consciência. A holotrópica que falamos é de facto um desses métodos que permite essa expansão da consciência. E o curioso de tudo isto, e esta também é uma das áreas que eu de facto gosto particularmente, são estes métodos de facto que nos permitem aumentar a nossa consciência, que já têm milénios. Nós sabemos que, por exemplo, os antigos xamãs têm vindo a explorar muito isso e que nós achamos, ou fomos considerando que esses antigos xamãs e essas antigas tribos eram apenas primitivos, mas eles têm-nos ensinado muitíssimo. Mais uma vez, este autor que eu falei há bocado, Mircea Eliade, chama a esses métodos de tecnologias do sagrado, também chama de técnicas de êxtase, que no fundo nos levam de facto a estes momentos extáticos, de êxtase, e que nos permitem também enverdar por este aumento da consciência, expansão da consciência. Mas eu julgo que socialmente nós também é quase que um movimento natural que está a acontecer para essa expansão da consciência. Há cada vez um maior interesse também, por exemplo, pelas ciências, há quem já lhe chame de ciências médicas do psicadelismo, que é uma nova medicina que existe, que é o psicadelismo, que tem de facto ajudado muito o ser humano a poder se descobrir e a poder encontrar dentro de si realmente a sua natureza, assim como a holotrópica. Existem de facto muitas outras áreas como estas substâncias psicotrópicas, como a meditação, como muitas outras técnicas e métodos que poderíamos também depois explorar, que ajudam nessa expansão da consciência. Exato, utilizadas também em contexto terapêutico. E onde é que vem esta tua vontade de trabalhar com grupos mais do que com individuais?
Olha, é uma questão de identificação mesmo. Eu tenho muitos colegas meus da psicologia que não gostam de trabalhar com grupos e gostam de trabalhar em consulta clínica individual, e eu gosto precisamente do contrário. Eu não gosto de trabalhar em consulta individual, clínica. Comecei, inclusivamente, por fazê-lo. Os primeiros anos foram em contextos assim clínicos, em consultório, mas não me sinto... eu sei que não é aí onde eu consigo dar o meu melhor ou o meu maior potencial, não se revela de facto aí, mas com os grupos eu gosto particularmente de ver, de perceber toda a energia e a sinergia que são criados nos grupos em que dinamizo, e consigo ver uma grande mudança, uma grande transformação de forma rápida nos grupos que vou de facto criando. E acho que é uma questão mesmo da potência pessoal, da habilidade pessoal e de me sentir mais identificado com os grupos do que individualmente. Claro que existem, pronto, também outros fatores que talvez me fazem estar mais dos grupos do que individualmente, mas para mim ambos são importantíssimos, porque muitas vezes depois dos grupos também, e como sou psicólogo, me pedem algumas pessoas para continuar a fazer um trabalho individual, e eu reencaminho para os meus colegas de psicologia, que sei que têm também esta abertura para o transpessoal e para estas áreas. E, a meu ver, ambas as áreas são importantes, porque o grupo abre de uma forma rápida muitos aspectos que falamos, de expansão da consciência, etc. E depois é importante também haver um trabalho mais cotidiano, mais diário, mais ou semanal, ou quinzenal, como se queira fazer, em que a pessoa poderá se explorar de uma forma mais individualizada, personalizada, com um psicoterapeuta. Por isso, ambos são importantes e é mesmo uma questão de identificação mais com grupos. E como é que surge aqui o projeto Simplesmente e mais tarde a Quinta? O projeto, simplesmente, ele foi criado em 2005. Eu diria que teve a ver com também um outro grande marco na minha vida. Eu vou tendo vários marcos na minha vida, de facto, e que eles são mesmo claros para mim, são mesmo marcantes. E então outro deles foi a primeira viagem que fui à Índia. Entretanto já fui quase 10 vezes à Índia, mas essa primeira viagem que eu fiz à Índia, tive 6 meses a viver e a viajar por toda a Índia. Quando regressei a Portugal, senti mesmo um verdadeiro impulso para trabalhar com grupos. Os meus primeiros grupos foram grupos de meditação, que fui criando na cidade do Porto. Foram os meus primeiros encontros de meditação. E foi a partir daí que surgiu simplesmente o projeto Simplesmente, que tem agora 15 anos, que já recebeu mesmo milhares de pessoas, e no fundo, continua a ser um projeto sem espaço físico, mas com o intuito de poder divulgar as atividades, e que se mantém a explorar esta abordagem do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento transpessoal, e que no fundo são todas estas áreas com que eu vou trabalhando. Eu também algumas pessoas vou convidando para fazerem parte aqui do projeto, e está cada vez mais a crescer. Ele de facto não tem um espaço físico. No entanto, em 2012, que foi no momento em que eu vim morar aqui para o campo, no caso para Tomar, para a Quinta de São José dos Montes, a partir daí comecei também a fazer mais retiros aqui neste espaço em Tomar. Fiz muitos outros retiros antes daqui da Quinta de São José dos Montes, Quinta da Cabeça do Mato, lá em cima depois também em Paredes de Cora, na Quinta das Águias, em alguns outros espaços, e era um pouco um sonho que tinha, de facto, de poder viver no campo, poder estar mais conectado com a natureza diariamente, e ao mesmo tempo receber os meus grupos na minha própria casa, ou no meu próprio espaço. E então daí surgiu a possibilidade de enverdar por aqui pela Quinta de São José dos Montes. Então o projeto simplesmente faz muitos dos seus retiros, a maior parte dos retiros, de facto, em Tomar, mas fazemos também as outras atividades no outro sítio, no Porto. Vamos agora no início de junho também a Braga, por exemplo, fazer um workshop de construção de tambores. Portanto, continua a ser o projeto simplesmente um projeto sem espaço físico, porque está para além daqui das fronteiras de Tomar ou de qualquer espaço que assim seja. E em relação à Quinta de São José dos Montes, e mesmo à tua própria transição, não é? Da cidade para o campo e para o centro de Portugal, o que é que te fez arriscar? O que é que te fez realmente dizer que sim? Olha, isto era eu diria que há muitos anos atrás eu sonhava em viver aqui então numa quinta, junto à natureza, mas o meu sonho tinha a ver com... Eu dizia assim para mim, então quando eu um dia me reformar, quando eu tiver, depois dos meus 60, 65, 70 anos talvez, quando já tiver assim uma vida tranquila,
talvez irei viver assim por uma quinta, tinha esse sonho assim. E ele começou mesmo, por isso é que eu acho que às vezes eu sou de facto, às vezes vou sendo conduzido por, não sei porquê, mas parece que existem mesmo algumas coisas ou algumas situações que me pressionam a ir para a frente com as coisas, e então comecei a sentir cada vez mais um apelo para o fazer naquele momento. Eu, na altura começou isto com 30 anos, 30 e poucos anos. Comecei a sentir mesmo um apelo para, por que não fazer isto agora? Porquê é que tem que ser com 60, 70 anos? Tu estás cada vez mais ligado, conversava eu comigo próprio, estás cada vez mais ligado à natureza, estás a sentir cada vez mais que a tua vida na cidade não está a fazer tanto sentido. Porquê é que não há de ser agora? E a um dado momento eu senti, olha, eu vou ter mesmo que procurar alguma coisa e ver no que é que isto vai dar. Estive 2 anos à procura de um espaço. Eu sabia que era em Portugal. Eu nasci no Brasil, até considerei há uns anos até viver no Brasil, voltar para lá, mas senti que não. É Portugal, eu gosto muito de viver aqui neste país, gosto muito de viver aqui na Europa, bem ou mal. Acho que é para mim, dos melhores lugares para viver, para mim. E então andei à procura num limite entre Braga e Lisboa. Não tinha ligação nenhuma com nenhum espaço, portanto estava inteiramente aberto. Só sabia que havia esse limite entre Braga e Lisboa. Ao fim de 2 anos vim aqui parar a Tomar, comecei a descobrir aqui a procurar aqui alguns terrenos, algumas quintas, alguns espaços. E quando cheguei aqui, quando me mostraram aqui esta quinta, que era de uma família que aqui vivia, eu fiquei completamente deslumbrado, entusiasmado aqui com este espaço. E foi, no fundo, foi uma oportunidade que tive na altura. A família precisava de vender e eu queria comprar, e houve aqui um conjunto de fatores que foram realmente muito benéficos e que me deu essa possibilidade de poder adquirir aqui este espaço e de o gerir. Foi assustador na altura, porque isto são ainda 25 hectares. Não tinha qualquer experiência. A minha única experiência, de facto, era com os retiros que fazia, com esta minha área, mas não tinha qualquer experiência com turismo, com agricultura biológica, com tratar de animais, etc. Mas, de facto, quando nós nos sentimos realmente motivados e nos sentimos que estamos no nosso caminho na vida, tudo aparece, de facto, no momento certo para nos ajudar, a pessoa certa, a situação certa também. Não quer dizer que seja tudo um mar de rosas só, que esteja tudo só a brilhar. Há momentos que são difíceis, mas nós temos que continuar a levar o barco. É mesmo como se estivéssemos a navegar, e por vezes há assim vagas grandes e a gente temos que nos segurar bem o leme e perceber que aquilo é só uma onda e que depois aquilo vai acalmar com certeza. Há tempestades, mas também existem momentos de bonança. Então é esse exercício também de estarmos motivados, mas também de haver persistência também nas coisas para conseguirmos concretizar e elas conseguirem se manifestar na nossa vida. Mesmo que o barco esteja na direção correta, que se tenha lá orientado na direção certa, o mar continua a mexer, não é? Os desafios continuam a aparecer e são mesmo essas oportunidades também para percebermos como é que podemos agarrar o leme, como é que podemos segurar o barco, não é? E perceber estas diferentes circunstâncias e abordagens perante o cenário. E sentes que há alguma ligação de teres ido para a zona de Tomar, que no fundo também faz parte do triângulo das terras de Lis? É possível que sim. Eu sinto que isto é uma terra muito forte, uma terra bem poderosa, a esse nível assim, internamente, esotericamente falando. Sabemos que é uma cidade templária. De facto, os templários passaram por aqui e deixaram a sua marca. E talvez seja todo esse conjunto de fatores que me tenha trazido aqui. Honestamente não sei, mas provavelmente em termos inconscientes até pode ter sido algo que me tenha trazido cá esta terra templária. E é de facto uma terra bem forte, e eu sinto isso. E por acaso é muito engraçado porque na primeira vez que eu estive na quinta, eu nesse verão tinha estado por diversas razões a tua quinta era a quarta. E eu tive sensações muito, muito diferentes em todas elas. Algumas realmente, pá, não eram nada de boas sensações, que até parecia que te mandavam embora. Mas ao chegar à quinta de São José dos Montes,
completamente diferente. Não sei, eu senti mesmo ali uma coisa mega especial. Não sei se isto acontece normalmente com as pessoas, mas eu senti mesmo isso. Fico feliz que assim seja. Há muitas pessoas que vão, de facto, sentindo essa hospitalidade, essa recepção aqui na Quinta. E se assim é, fico mesmo feliz porque é por isso que também estamos aqui. Eu não sinto que isto... Eu sou o proprietário da Quinta, mas eu não sinto que isto seja meu, porque as terras não são nossas, não é do ser humano, não pertencem ao ser humano. Eu estou simplesmente aqui a gerir isto neste momento e é tudo uma passagem na nossa vida e fico contente que assim seja, que as pessoas sintam essa familiaridade, hospitalidade, que se sintam em casa aqui e também muitos trabalhos já foram aqui feitos, muitos mesmo, não só os meus, aqui ainda não se limita aos meus eventos, também alugarmos e proporcionarmos também que outras pessoas venham cá fazer assim eventos, então talvez todo esse trabalho tenha ajudado de facto a criar essa energia que fica aqui no espaço. Olha, e nesta transição da cidade para o campo, não é? Sentes que perdeste alguma coisa? Olha, não sinto que tenha perdido nada, só sinto que E o que é que ganhei, ganhaste? felizmente. Não sinto falta de nada. De facto, também não estou muito longe. Portugal é um país tão pequeno. Qualquer coisa que preciso, às vezes questões mais materiais que não existem aqui, para poder trabalhar. Estamos aqui a 1 hora e pouco de Lisboa, 2 horas do Porto, que vou mais regularmente porque tenho mais ligações lá em cima no Porto. Mas, de facto, passar para o campo foi mesmo muito natural. Foi mesmo um encontro também comigo mesmo. Sinto que não perdi nada e só ganhei em ter vindo para cá. Não sinto falta de rigorosamente nada que existe nas cidades, do meu estilo de vida que tinha no Porto, que vivia. Não existe nada nesse sentido. Portanto, foi uma excelente decisão ter vindo para cá. Sinto-me o melhor ser humano por estar aqui. E sabes, à minha volta e também mesmo as próprias pessoas que eu conheço cada vez mais a sentirem um bocado este chamado de saírem da cidade, da confusão e irem mais para a natureza, criarem os seus próprios projetos ou simplesmente mudarem o seu estilo de vida, não é? Que conselhos é que tu darias a essas pessoas que já têm assim o bichinho, que já têm essa ideia, que está aí dentro a borbulhar, mas que ainda não deram esse passo? Olha, o que eu posso dizer, eu há pouco falei de mim, de facto, que foi um processo perfeitamente natural. Não sinto falta de nada da cidade, mas não sei se toda a gente está imediatamente preparada para o fazer. Eu gostaria muito que cada vez mais pessoas viessem para o interior do país viver, de facto, aproveitarem que têm terrenos das famílias, etc. E se começarem a sentir esse impulso, é importante começarem a perceber se de facto devem fazê-lo ou não. Mas também é importante nós sentirmos se realmente é importante, porque às vezes também entramos um bocadinho naquela utopia de que o viver no campo é que é bom e depois também nós somos seres de modas, não é? Portanto, já há cada vez mais pessoas a virem viver para o interior do país. Me sinto muito feliz por isso, como te disse, mas também as pessoas devem sentir verdadeiramente se é de facto isso que o devem fazer ou não, porque às vezes a vida no campo também não é fácil. Tem outros desafios também diferentes. Temos menos estímulos, o que para mim pode ser mais agradável, para outras pessoas pode ser mais desagradável e constrangedor, mas de facto temos menos estímulos, temos menos possibilidades de nos deslocarmos e de irmos. Não existe cinema, por exemplo, aqui, portanto a vida cultural de facto é muito menor. Temos mais restrições em muitas coisas, o ter que trabalhar na horta não é fácil, portanto há de facto muitos aspectos também que não são só bonitos e que não é só, que não vivam esta ilusão e esta utopia que viver no interior é que é bom. Às vezes até noto que também existem algumas pessoas que querem fugir talvez de algumas coisas que existem na cidade e querem se refugiar no campo, mas depois chegam ao campo e percebem que também não é o campo, porque no fundo têm que tratar de si próprios e não no local onde estão. Mas, de facto, se a pessoa sente alguma motivação, algum impulso nesse sentido, acho que é importante perceberem dentro de si, fazerem mesmo um exercício de perceberem se de facto é isso. Existem os chamados voluntariados, os chamados UFAs ou até o Workaway, e isso pode ser uma boa oportunidade as pessoas passarem primeiro por isso. Eu também fiz os meus voluntariados antes de vir para cá, para a Quinta. Isso pode ser uma aprendizagem porque pode-nos mostrar um bocadinho do que é viver no campo, do que é viver com menos estímulos, o que é viver no interior. Vamos para a cama muito mais cedo porque há menos coisas a fazer, etc.
Então acho que pode ser fica aqui uma dica, uma sugestão para quem quer realmente fazê-lo. Faça um voluntariado primeiro em algumas quintas, há dezenas ou centenas de quintas, pelo menos em Portugal e também fora, em que existe este sistema de voluntariado, que é uma troca, as pessoas não gastam rigorosamente nada, fazem algumas horas por dia de trabalho. Pode ser aqui uma boa sugestão para quem está a repensar a sua vida nesse sentido. Também é útil o trabalho numa cidade e elas também têm que existir, mas de facto é só ter essa atenção e tudo aquilo que nós fazemos devemos fazê-lo inteiramente e não só porque os outros fazem ou porque é bonito ou porque parece bonito, mas se o fizermos devemos fazê-lo de corpo e alma, e então daí estas minhas sugestões nesse sentido. O que é que sentiste que foram, assim, as tuas maiores questões ou maiores desafios, ao longo do teu percurso, perante o facto de fazeres coisas diferentes, de começares a pensar diferente? Como é que também a tua família e os teus amigos como é que foram reagindo ao teu caminho, não é? Aquilo que foi o teu percurso e que tem sido. Olha, isto é um pouco, retomando aquilo que eu há pouco falei, sempre que vamos nos transformando, vamos mudando, os primeiros momentos são sempre mais desafiadores, são sempre mais difíceis, porque principalmente as pessoas que estão à nossa volta, familiares, amigos próximos, eles não acreditam, de facto, eles não acreditam na mudança das pessoas. Criam resistências à tua mudança, ao teu percurso, porque sempre te viram de uma determinada forma e tu começas a sentir, de facto, que já não te identificas com isto ou aquilo e começas a mudar e começas a transmitir isso a essas pessoas próximas e, e acho que, de um modo geral, isso aconteceu-me e acho que é um bocadinho generalizado, as pessoas não acreditam. Oh, lá estás tu, oh, pronto, tu o que é que queres fazer agora? Então há sempre uma resistência nesse sentido. E eu senti isso também. Ao mesmo tempo que senti isso, eu também tenho, pelo menos em termos da minha família, se eu sempre tive muita liberdade, o que me permitiu, às vezes não foi fácil também ter muita liberdade, mas também foi importante para mim ter, porque me permitiu se calhar descobrir-me mais rapidamente, ir de encontro à minha natureza. Então ao mesmo tempo também tenho uma família que me abraça e que pode não perceber muito bem em alguns momentos o que eu pretendo, mas ao mesmo tempo conseguem-me abraçar e suportar emocionalmente, e isso também é só uma grande ajuda. Portanto, não há uma inteira compreensão no momento, pelo menos, mas ao mesmo tempo se conseguem, ok, mas vai em frente então. Não sei bem por onde queres ir, mas vais por aí, ok, então vai, segue, sente, e pode ser que realmente o caminho seja importante. E com os amigos é um pouco isso também, houve algumas resistências, mas eu acho que foi o tempo, de facto, porque vou fazendo coisas diferentes, que cada vez há mais pessoas a fazerem estes trabalhos de transpessoal, de viver numa quinta, etc., mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma minoria que o faz, mas eu acho que é o tempo que vai criando, de facto, a credibilidade nas pessoas, porque ao longo dos anos tu vais fazendo de facto as coisas vão crescendo, vão se revelando, vão se expandindo e a um dado momento, ok, as pessoas começam a compreender um bocadinho melhor e a credibilizarem e a entenderem e a aceitarem cada vez mais. Também, por outro lado, para mim, claro que as pessoas à minha volta são muito importantes, mas eu acho que ao mesmo tempo também sempre tive um sentido um pouco de irreverência e de seguir mesmo aquilo que eu acredito, e acho que também nunca precisei muito de sentir esse 100% de ok, vai em frente, tens que seguir. Eu nunca precisei muito de ouvir isso, porque há coisas que eu de facto vou percebendo dentro de mim que são tão fortes que eu sei que tenho mesmo que as seguir, independentemente das pessoas gostarem, não gostarem, aceitarem, não aceitarem. Sei que o caminho é um bocadinho por aqui e eu tenho que o seguir. E quais é que são as tuas formas preferenciais de expressão? Eu gosto particularmente, até às vezes mais do que falar verbalmente, eu gosto muito de escrever. Eu acho que é onde consigo me expressar de uma forma mais genuína, mais autêntica, mais verdadeira até, do que propriamente na comunicação verbal. Acho que é mesmo através da escrita. Tenho explorado nos últimos tempos um bocadinho mais em termos de pintura, um bocadinho, através da dança, que não deixa de ser uma expressão,
que está presente na minha vida. Não a dança como uma técnica, mas a dança como uma expressão livre, capacidade de poder dar liberdade ao meu corpo e por sua vez a mim próprio, mas é de facto a expressão da escrita que é a forma que eu mais me identifico e que mais me sinto seguro de fazer e que gosto. Então, eu ontem tive uma ideia assim, clique. E se o Rui lesse um dos seus textos ou poemas? E então podia-te então que, se pudesses, passar a ler aquilo que sentiste, partilhar connosco. Ok, obrigado pelo convite. Escolhi aqui um poema que escrevi no meu primeiro livro de poesia, que se chama Errante Intempestivo, que é um poema que tem a ver com um pouco com aquilo que nós estivemos a falar e acho que se apropria, que é adequado de facto. E este poema chama-se Amor Divino e diz assim: quando fecho os olhos, sinto-te dentro de mim. Quando os abro, sei que também estás presente. Como se tivesses te apoderado do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Aliás, o que me deparo é que sempre habitaste em mim. Mas eu, cego de tanta superficialidade, de tanto mundo à minha volta, não te consegui alcançar nem sentir. Agora que aos meus olhos foram retirados estes véus, e também o meu coração foi limpo e a minha mente já não é varrida de pensamentos impuros, é-me possível ver-te, sentir-te, contemplar-te. Amo-te e sempre te amarei. Este amor divino que suplanta todo o amor terreno. Agora percebo o quão desorientado me sentia, procurando partilhar com todas as mulheres o amor que sinto por ti, o amor que tenho para te entregar. Agora entendo a divindade que me abençoa esta minha vida terrena. Em cada fio do tempo encontro-te. Em cada esquina das ruas deparo-me contigo. Em cada olhar que troco, sinto-te cada vez mais claramente. Oh, e quando contemplo a natureza e deixo-me embeber da sua beleza, tenho a maior prova da tua existência, marcada em todos os cantos do mundo. Thank you por esta partilha. Quero perguntar-te o que é que diz a tua voz, Rui? O que diz a minha voz é que não devemos silenciar o que deve ser expresso, mas às vezes precisamos de silêncio nas nossas vidas. Então há que perceber aquilo que é importante no momento certo, porque a vida é feita de polaridades também. Não são propriamente contradições, são polaridades. Somos seres antagónicos, temos oposições e não devemos ter qualquer problema em viver essas oposições, porque é através dessa vivência da dualidade, quando nós a integramos, nós conseguimos unir e chegar ao triângulo e à trindade e assim chegar à unidade. Olha, quero agradecer-te muito por prontamente teres aceito este convite para partilhar aquilo que são as tuas visões, pensamentos, conhecimento com quem te está a ouvir, que certamente terá absorvido muito valor. E quero dizer também que podem encontrar o trabalho do Rui no Facebook, no YouTube, com o nome de Rui Sepulcro Bizarro. Tem a página também do Projeto Simplesmente e da Quinta de São José dos Montes, onde podem saber todas as informações sobre as atividades e o conceito e objetivos. Muito obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer. Eu também não sou muito assim destas coisas, de entrevistas e isso, mas também senti que o convite, por ter vindo de ti, senti que era bem interessante e que eu quis, por isso aceitei fazê-lo. Acho que é importante haver este tipo de serviço social mesmo, que as pessoas possam passar a sua mensagem. Então acho que é bem importante continuares a fazer este trabalho para as pessoas que tu te identificas e que consideras importantes. Obrigado, Joana. Eu fico mesmo contente que te tenhas identificado também com este conceito e com isto que pretendemos também trazer todos em conjunto e de alguma forma que isto se contagie. Se há tantas coisas que são contagiantes
de uma forma mais cara denegradora, que se contagie este tipo de coisas que nos fazem sentido e que poderão fazer sentido também a muitas outras pessoas se tiverem a oportunidade de serem expostos a essa informação e depois sentirem por eles próprios se faz sentido ou não. Não é mesmo isso. É mesmo isso. Yeah.